eu quero falar sobre a diferença entre essas séries TB, TU e também Mbox. O TB é mais adequado para as telas que têm a resolução menor. Tá bom? Por exemplo, as telas de publicidade para a máquina de publicidade na rua, no centro comercial, para esses, porque eles têm menor resolução. E para o TU, ele é mais adequado para o cenário de sala de reunião, home cinema. Por quê? Porque ele tem, primeiro, ele tem uma interface visual, tá bom? Mas TB não tem. Você precisa usar LCD, Vinox Care para fazer controle. Mas para TU, ele tem diretamente uma interface visual e pode usar controle remoto para controlar. É como usar o TV na sua casa. Para Mbox, ele é mais adequado para as telas que é muito que precisa remoto controle, sim. E ele tem uma função de adaptação de temperatura diferentes. Por isso é mais adequado para as telas de outdoor e onde os lugares é muito difícil para chegar. E esse é o sistema síncrono. O sistema síncrono significa precisa ligar ao mesmo tempo o seu PC e os processadores. Se não usa o PC entrar os sinais, então o conteúdo, a tela não vai ter o conteúdo, tá bom? E para TU é a nova solução para esses cenários. E para usar TU é semelhante ao TB, basta conectar o Wi-Fi de TU. Ele tem um número de TU. Sim. E depois de conectar o Wi-Fi dele, você pode abrir o software de aplicativo Vinox Care. Podemos ver agora a tela está apresenta uma exibição sem conexão de gabinetes. E depois de abrir o Vinox Care, podemos fazer login novamente para fazer controle. E depois eu vou fazer a conexão de tela. Depois de clicar o mapping, função mapping, e ela vai aparecer o número de cada gabinete. A Liliana vai capturar uma foto. 要正着拍，而且要不能有遮挡。Sim, e depois ela vai concluir a conexão diretamente. E você pode enviar os conteúdos de teste diretamente. E depois basta pressionar o botão de página inicial e menu. E depois para o seu dispositivo e o remoto controle vai ser conectado com sucesso. E para o novo dispositivo podemos selecionar inglês. E no caso de usar TU 4K, ela pode suportar português. Sim. É semelhante a uma televisão, né? E vocês também podem conectar um mouse ao keyboard ao dispositivo e pode diretamente digitar. Temos duas senhas e elas para os dispositivos de modelo novo ou antigo, então precisamos testar. Esta é a página inicial para o dispositivo. E você pode tentar esta função experimento. E para alguém tem o celular de iPhone, sim? E você pode. E eu preciso
Eu preciso desligar primeiro. Tá bom. E depois você pode ligar o Wi-Fi de dispositivo, sim. E agora ela compartilhar a tela dele para a tela com sucesso. Esse tá no meu celular, compartilhar. Sim. Isso. E também pode digitar, você tem, 苹果可以直接。对的，para o iPhone tem a função de, eu não sei como, sim, função de compartilhamento. Pode diretamente usar esta função. iPhone tem uma função de espelhamento. Você pode diretamente usar esta função para o dispositivo. E para o dispositivo de Android, celular de Android, é necessário instalar o aplicativo Reflex Handy. E depois pode usar este aplicativo para compartilhar a sua tela. Sim. E depois você também pode escolher a fonte de vídeo, por exemplo, agora eu vou compartilhar a tela de meu computador. Basta selecionar a fonte de vídeo. Posso selecionar a fonte de vídeo Android ou HDMI. Sim. E depois você pode selecionar os arquivos dentro do dispositivo e você também pode inserir um pendrive para fazer upload de arquivos. Sim. Pacote de instalação de aplicativo ou as mídias, por exemplo, imagens ou vídeos. Acho que o firmware, a versão desse dispositivo é pouco antigo. Sim. E aqui está aplicativos que podemos usar diretamente. Sim, é isso. Pode conectar um mouse ao dispositivo USB para usá-lo. Acho que vocês já conhecem o Windows Media para enviar os programas. Então, hoje só vou apresentar o Windows Care, uma plataforma de monitoramento. Para esta página de login, para os clientes de Brasil, é recomendado usar o o servidor americano. Sim, depois posso fazer login. Esta plataforma é gratuita para os clientes. Eu vou abrir uma conta de exemplo para vocês. Vocês podem fazer login através de conta e a senha. E também pode fazer login através de e-mail ou telefone. E no caso de você já ter uma conta de Windows Media, e você pode diretamente usar esta conta para fazer login de Windows Care. E depois de fazer login, podemos ver esta página. É uma visão geral das suas telas vinculadas à sua conta. E acho que precisamos esperar um pouco para esta parte de mapa. E para esta parte, o número e status de as suas telas vinculadas à sua conta, ele vai indicar. E também ele vai aparecer algumas alertas para você. Por exemplo, esta tela está com risco de conexão de receiver e ele vai exibir para você. E para alguns clientes, a rede deles não é muito boa, então vai acontecer essa situação. A mapa de telas não vai aparecer. Depois de aparecer, você pode ver uma aba de mundo e as suas locações das suas telas vão aparecer nesta mapa. Sim. E eu vou apresentar mais recursos para você. E aqui está uma lista de telas vinculadas à sua conta. E você pode ver o número status deles. E depois de selecionar uma tela, você pode ver mais detalhes dele. Por exemplo, este é um monitoramento. O estado de receivers, conexão de receiver e informações desses receivers. E também informações de módulos ou gabinetes de tela, brilho de tela, resolução de tela. E também as informações do seu dispositivo
ele vai aparecer número de SN, sim, para você. E depois, aqui está ativos de seu dispositivo. Você pode fazer backup de arquivos de configuração de receiver ou arquivo de firmware, arquivo de conexão de tela. Nesta parte você pode ver e pode diretamente baixar ou excluir. E para essas partes, você pode digitar ou adicionar as informações à sua vontade. Como uma alerta para você, por exemplo, esta é garantia. E você pode adicionar informações garantia à sua vontade manualmente. E as peças substituídas para esta tela. E aqui estão falhas. Podemos criar análise ou diagnóstico de erros na sua tela. E você pode, de acordo com este análise, para fazer alguns testes ou localização de problema. E também podemos fazer controle remoto, por exemplo, reiniciar o seu dispositivo remotamente ou atualizar o firmware do dispositivo, ou ajustar o brilho ou a configuração de regras de brilho. Por exemplo, amanhã e à noite tem um brilho diferente. Pode fazer diretamente na plataforma. E esta é a restauração com um clique, porque já temos um arquivo de backup no dispositivo. E no caso o cliente fez algumas configurações erradas, você pode diretamente clicar este botão para restaurar o arquivo de backup. E esta parte é para gerenciamento de regras. E porque os dispositivos podem ter alerta através de plataforma Linux Care. Então, você pode configurar essas regras. Por exemplo, quando o dispositivo está com conexão errada de receiver, ele vai diretamente enviar um e-mail para você como uma alerta. E você também pode fazer a regra de pixels com erro. Por exemplo, aqui estão 100 pixels nesta tela. E no caso de mais de 10 pixels estão com erro. E ele vai diretamente enviar um e-mail para você. E esta é a regra de brilho. Por exemplo, eu quero exibir um brilho de 100 por... Sim, 100. E eu posso configurar isso. E a aula de atualização de brilho também podemos configurá-la. E depois é sobre as ferramentas de plataforma. Por exemplo, primeiro é parte de arquivos de backup. Esta pasta é para os clientes. Podemos fazer upload de arquivos como RCFGX, arquivo de receiver, ou arquivo de conexão de tela, ou arquivo de firmware de receiver. Você pode fazer upload à sua vontade. E essa parte é para as fábricas, porque atualmente temos algumas colaboração com as fábricas de tela. Então, eles vão carregar alguns arquivos de configuração para os módulos ou gabinetes padrões, sim. E você pode diretamente buscar. E para esta função, acho que é mais importante desta plataforma. É para fazer solução de projeto. Para alguns clientes, eles não têm conhecimento sobre a indústria de LED, sim, e não sabem como usar ou selecionar os dispositivos para o seu projeto. Então, você pode diretamente usar esta função. Basta digitar as informações da sua tela e ele vai recomendar os dispositivos corretos para você. Por exemplo, primeiro precisamos selecionar o Brasil, o seu país, porque para os países diferentes talvez há alguns modelos de dispositivos diferentes. E precisamos selecionar Brasil.
E depois você pode selecionar o método de calcular a resolução da sua tela. Por exemplo, agora eu quero selecionar o tamanho de tela. E meu tamanho está como isso. E ele vai mudar o tamanho para você. E este é uma altura de um homem. Então, você pode diretamente ver a diferença de tamanho deles, mais intuitivo para os clientes. E esta parte área não coberta pela tela. No caso de você selecionar um gabinete incorreto para esta tela, ele não pode cobrir toda a tela para você. Por exemplo, para essas partes de tamanho real, não vai exibir os pixels porque o seu gabinete é menor. Este modelo é menor da sua tela real. E depois, aqui está algumas opções avançadas. Por exemplo, você quer realizar a exibição pixel a pixel, você pode selecionar. Ou você quer uma transmissão de fibra óptica, também pode selecionar. Ou HDR e esses recursos. E no futuro, podemos adicionar mais recursos, mais opções para os clientes. E também podemos selecionar as portas de input. Por exemplo, essa porta eu quero para o seu projeto. E depois ele vai apresentar uma solução para você. Há muitas opções que você pode escolher. Por exemplo, para isso, podemos selecionar H2 para carregar este projeto, esta tela. Ou também podemos usar até o 4K Pro ou VC24. Você pode selecionar a sua vontade. Ele também vai exibir os cartões de input e output correspondentes para você. E também a conexão de gabinetes. Para muitos clientes, eles não sabem como fazer a conexão de gabinete corretamente. E com essa ferramenta, acho que é muito fácil para vocês. E finalmente, você pode diretamente salvar esta solução como um PDF ou outros arquivos formatos. E também pode compartilhar um link para o seu cliente ou para o nosso técnico de Novastar para ajudar você a fazer algumas alterações ou sim, para você. E essa parte é sobre gerenciamento da sua conta. Agora você está como uma conta principal e você pode criar algumas subcontas para os seus clientes. Eles podem fazer login a vontades deles, sim. E você pode criar essas contas e depois também pode excluir ou alterar a senha para essas contas. E porque contas diferentes devem ter permissões diferentes, então você pode configurar alguns papéis. E o papel diferente tem as funções, permissões diferentes. Você pode dar esses para os clientes e vincular subcontas a este papel. E ele vai ter permissões correspondentes. E este é o grupo de trabalho. E, então, você tem clientes de empresas diferentes e eles não querem, ou você não quer eles ver as telas de outra empresa, de outro usuário. E você pode colocar as telas de para grupo diferente e também as contas para grupo diferente. E essa conta só pode ver os grupos, as telas dentro desse grupo, usuário e tela correspondentes. E para a última parte é sobre o gerenciamento da sua conta principal. Você espera pouco.
Você pode ver essas informações, ou seu e-mail pode alterar, o nome pode alterar, a senha pode alterar, sim. E este acho que é tudo sobre o Windows Care. E para alguns clientes, acho que a parte mais importante é como vincular as suas telas para o Windows Care, né? E o primeiro método é mais fácil, porque você já usa o Windows Media para enviar os conteúdos. Então, essas telas estão vinculadas à sua conta de Windows Media. E depois você pode diretamente fazer login da sua conta de Windows Media. Nessa parte, e selecionar as telas correspondentes para adicionar ou vincular a sua tela de Windows Care. É muito fácil para a vinculação, exportar e importar essas telas. E para alguns dispositivos, por exemplo, o VX ou Série H, eles não têm função de Wi-Fi ou 4G de dispositivo DUTP. E como eles podem conectar a plataforma online? E você pode conectar um computador para ele. E o computador pode conectar um ambiente de rede. E depois eles podem reconhecer sinal de Wi-Fi. E no caso de esse dispositivo não tem Wi-Fi, você só quer fazer uma backup de arquivos ou informações, você pode diretamente abrir o seu... Durante a configuração desta tela de VX ou H ou dispositivos de sem rede, você pode diretamente fazer vinculação na LCD. Eu vou dar um exemplo. Nessa página de configuração, depois de configuração, podemos ver esta opção, exportar dados de monitoramento da sua tela. E você pode selecionar e diretamente salvar este arquivo no seu computador ou pendrive. E depois de voltar à sua empresa, você pode inserir o pendrive ou usar o seu computador para fazer upload de este arquivo. Nesta página, adicionar a tela e importar o arquivo local. E você pode diretamente fazer upload desta tela. E depois ela vai aparecer nesta lista, no caso de tela. Porque no caso de querer fazer upload ou enviar os programas online para o dispositivo, é necessário primeiro carregar as mídias para a sua conta. Mas atualmente tem um limite de espaço de biblioteca de mídia. No caso de querer mais espaço, vocês podem vincular as suas telas para o Windows Care e depois mostrar essas informações para o nosso vendedor. E ele vai enviar a solicitação para a nossa empresa. Porque atualmente temos uma tarefa de empresa e eles querem introduzir a plataforma Windows Care para os nossos clientes. E no futuro, nessa plataforma, eles vão realizar mais funções para os clientes. Então, os clientes usam a plataforma Windows Care. E no caso de você quer mais espaço, pode mostrar a informação, os dados de vinculação de Windows Care para o nosso vendedor. Sim, sem nada. E tem outras dúvidas ou não sobre o Windows Media ou Windows Care? Não, ok. Acho que vocês também podem tentar baixar o aplicativo Windows Care ou Reflex Handy no seu celular. E no futuro pode experimentar as funções deles. Sim. E eu vou chamar Liliana sobre os conteúdos próximos. E esperamos um pouco. E agora, se vocês podem vincular as telas no Windows Care, então podemos oferecer podemos expandir o espaço do Vplex.
para vocês, tá bom? E se vocês podem vincular mais do que 100 telas no Windows Care, então vai ter o prazo de... vai ter licenças Ah, ok. de VPX AD